Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast para você, corredor, que curte aí esse assunto que a gente tanto ama, né? A corrida de rua, as provas, os treinos. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, eu vou pedir aquele favorzinho para vocês seguirem a gente no canal, deixar seu like, comentar. Se você tá no Spotify, já avalia com 5 estrelinhas aí. E tamo aí no Instagram também, gente. No Instagram a gente traz os cortes aí dos episódios, @Corre Aqui Podcast. Bom, o meu convidado de hoje, ele é head de treinamento de força, lidera os programas de força da Keep Running e, além disso, ele é head coach da Quark Sport, consultor e treinamento de cardiovascular na 7 Academia. Ele é uma referência aí no mercado e eu tô muito feliz de conversar hoje com o João Paulo Pachella. Bem-vindo, João. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo, né? Eu aqui por estar na equipe, comandando ali o nosso projeto do treino de força, eu ficava pensando, putz, quando vai chegar a minha vez, né, de ser convidada para poder falar um pouquinho lá no podcast. Então, é um prazer mesmo estar aqui e eu espero que a gente consiga falar um pouquinho aí pro pessoal da corrida e tal, de como o treinamento tem muito a ver com esse boom da corrida, né? Aqui no Brasil, acho que esse é um tema bem legal. A corrida é sempre muito bom, né? Muito. Eu falo que quando a gente começa o assunto, não para, né? Eu falo que a gente tem que colocar o cronômetro aqui no programa, que se deixar, a gente vai longe, né? Se deixar falar de treinamento, aí vai embora, com certeza. Ô, João, mas antes da gente começar aqui, eu quero deixar aqui, ó, nossa lembrança do podcast e dar uma olhadinha. Sabe, o que você acha de uma marca que tá há 104 anos no mercado e o principal produto dela é meia? E ela resolveu agora fazer a meia do corredor. Você acha que ela tem lastro pra isso ou não? Eu acho que eu já quero experimentar, então, né? Com certeza. Porque se ter todo esse tempo no mercado com meia sendo o principal produto e agora falando da corrida, que é o que nos traz aqui, então já quero... Qual que é a marca? Qual que é a marca? É a Lupo Sport. A Lupo Sport aí, ó, tá como parceira aqui do Corre Aqui. E você falou que gosta de preto, daí eu falei, eu vou dar uma preta pra ele, né? Muito obrigado. Posso abrir? Claro, Posso abrir claro, aqui, claro. Então, e a Lupo Sport, então ela tá com a meia do corredor, pensando em todo aquele conforto, né, João? Porque você sabe que não adianta pôr uma só de algodão, tem que ter poliamida, a meia não pode escorregar, não pode encharcar o pé. Então, a Lupo, ela trouxe aí um produto que, com certeza, vai deixar... Eu falo que o corredor tem que cuidar da cabeça e dos pés também, né, João? Então... E a meia faz toda a diferença, né? Na corrida, né? Uma coisa com toda certeza uma preocupação dos treinadores para com os atletas. Muito legal, muito obrigado, gostei, obrigado de verdade. Se você tá aí assistindo, gente, ó, quem tá assistindo ou ouvindo nosso podcast, vocês têm um cupom de 10% de desconto no site da Lupo Sport. Corre aqui 10. E então, não só na meia, mas todos os itens do site. Muito bom. Posso pegar minha caneca aqui também? Gente, apesar que a caneca essa caneca é disputadíssima. Todo mundo que me encontra agora quer uma caneca. Tô pensando seriamente se eu não sorteio uma dessas, hein, João? Vale a pena, vale a pena. Né? Finalmente eu consegui a minha, né? Porque eu já tentei uma vez ganhar uma minha ali, sumiu da minha mesa, mas tudo bem. Agora eu tenho a minha, agora é minha. Muito bom, muito bom. Mas enfim, vamos agora... João, eu acho muito legal, né, que eu gosto muito de... Eu sou de fato uma entusiasta da corrida, não só por praticar, mas por também querer entender como, né, funciona nosso organismo, né, desde das lesões que eu tenho, meu Deus, até a evolução que a gente tem. E você aí é treinador, com certeza você tem um conhecimento importante. Mas como que o esporte entrou na sua vida? Foi a corrida? Ou você é daqueles que eu jogava futebol, só me lesionava, daí eu comecei a correr? Como é que entrou isso na sua vida? Não, eu jogava futebol, mas eu não só me lesionava, pelo contrário, eu jogava realmente. O futebol faz parte da minha vida desde sempre. Acho que nesse momento em que nós tivemos até recentemente a mais uma edição da prova do Senna, eu queria fazer uma observação. Acho que o Senna, ele inspirou muita gente. Só que quando o Senna ganhou o primeiro mundial dele em 88, já vou entregar a minha idade aqui, eu tinha 7 anos. Nasci em 81, 88, beleza? Muito bem. E por alguma razão eu já gostava muito de Fórmula 1 com 7 anos, gostava muito de esporte no geral, mas a Fórmula 1 me fascinava. E então o Senna para mim foi uma primeira inspiração ali.
E eu tive a oportunidade de ir pelo segundo ano seguido, aí me levou lá para fazer minhas voltinhas ali na prova em Interlagos, mas não tem como citar como eu entrei no esporte sem mencionar esse primeiro contato através da Fórmula 1 e do Senna. E na sequência, vou fazer aqui a menção ao meu pai, que contribuiu para que eu fosse São Paulino também, e não tem jeito, o futebol é para mim uma paixão gigantesca. Dei sorte porque eu escolhi o maior time de todos os tempos no Brasil, com toda certeza. Isso é a menor discussão, porque eu que sou técnico, eu posso começar a elencar aqui os motivos que fazem no São Paulo isso, mas começou com futebol também. Então, meu quarto era metade São Paulo campeão de tudo e Senna e tal, e coisas desse Uma observação, eu sou São Paulina também, João. Apesar de eu não ser uma entusiasta do futebol, eu sou São Paulina, eu sou da época do Raí. Muito bem, mas sempre desconfiei desse algo mais, Cris, muito bom, muito legal. Então, na verdade, eu vim do futebol, né, acompanhei muito e tal, e depois eu cheguei a joguei primeiro pelo óbvio, na escola ali e tudo mais, mas eu era goleiro, então fui goleiro... Que legal. E não fui goleiro porque eu era ruim na linha, é só porque de fato eu era melhor no gol. O Marcos Iano teve aqui, Sim. Ele era também do São Paulo e goleiro. Ele tem como eu posso dizer, ele tem uma diferença importante sobre mim, né? Em relação... Ele tem 2 metros e 1, né? 202, eu tenho né? 1,80 m, então esse Mas eu foi um dos adoro quando eu pontos. cito meus convidados que já estiveram aqui, porque, né, o Corre Aqui tá recebendo tanta gente legal, né, João? Muito bom, eu fico, pois é, mais um motivo pelo qual eu me sinto honrado de estar aqui, de verdade. E o Marcos é um cara muito, muito legal, então que bom que, né? Não, e ele é e muito... ele é goleiro. Ele é goleiro, exato. Ai, que show. Eu me lembro disso. Mas de fato, eu comecei como goleiro e depois eu então joguei na escola, depois joguei no Clube do Banco do Brasil, a ABB, até que eu fui federado, né? A gente chamava assim, aí comecei a jogar na Portuguesa, fui jogar nas categorias de base lá, então quando eu estive na Portuguesa, inclusive, para quem não conhece a Portuguesa, né, que as gerações atuais veem a Portuguesa mais fraca hoje em dia, esperamos aí que a SAF dê um jeito neles lá, né, mas eu até brinco com a minha filha, eu falo assim, o papai jogou na Portuguesa, ela, mas quem é a Portuguesa? Então eu preciso explicar. E aí naquela época a Portuguesa era vice-campeã brasileira, então a gente disputou ali um torneios de futebol em Dente de Leite, desde o Dente de Leite, e naquela época era televisionado, a Bandeirantes passava ali um torneio em Vinhedo, então no final das contas o meu início no esporte foi isso, e já fiz tudo, joguei basquete, fiz karatê, judô, isso aí que acho que todo mundo faz. Mas a grande questão é que a partir do futebol aí eu segui até um certo ponto, tive dificuldades ali com uma questão também de horário de estudo, né? Eu estudava de manhã, a Portuguesa treinava de manhã, então chegou uma hora em que ficou meio incompatível, né? E a Portuguesa era o único time que treinava de manhã nas categorias de base, os outros times treinavam à tarde. Então ficou um momento ali um pouco difícil e tal, mas legal, consegui retomar e fui seguindo ali. Até que no final das contas, uma outra coisa começou a pesar. Eu fui ficando baixo, essa é a verdade. Eu cresci muito, cresci muito rápido. Então, quando eu estava no início aí das categorias de base, eu de fato era alto. Agora que já passou há muitos anos mesmo, eu era bom, né? Realmente as pessoas falam que eu era bom. E eu de fato era. Mas eu fiquei baixo, né? Então cheguei até 1,80 m e veja, o Marcos aí com 2 metros e os outros goleiros, jogadores acabavam me passando. Então no final eu fiquei baixo, poderia ter ido para o salão, mas falei, não, quer saber? Vou estudar, vou aproveitar e seguir a educação física, que era uma das coisas que sempre me fascinou, até fazendo o corte aqui em relação ao São Paulo. O São Paulo, campeão da Libertadores de 92, ele iniciou um trabalho, não vou dizer iniciou, tá? Mas jogou luz num trabalho muito interessante da fisiologia com o Dr. Turíbio dentro da fisiologia do São Paulo. Então tinha uma época que o São Paulo vai jogar na altitude, então o que a gente faz para poder minimizar os efeitos da altitude e tal. Então aquela ideia de fisiologia começou a me apaixonar.
O Dr. Turíbio, na época, era responsável também por um dos laboratórios da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Aí eu falei, eu vou fazer Educação Física e depois vou fazer Fisiologia na Escola Paulista de Medicina. E dito e feito, foi nessa que aí eu comecei a seguir a parte do estudo e tal. Até então, mas assim, então você saiu de atleta já para estudar. Você... Isso. E aí, porque de fato era uma paixão sua. Então, assim, vou trabalhar com esporte, então agora na parte técnica. Exato. Tá. Eu sempre, é o que eu falei, sempre realmente gostei muito da parte de treinamento. Ainda criança, então mesmo eu participando dos treinamentos, eu sempre questionava, sempre tentava entender o porquê aquilo ali estava sendo feito. E eu aqui não estou falando só da portuguesa, mas a evolução da teoria do treinamento, das metodologias envolvidas também, eu falo, nossa... aquilo ali, será que era para de fato estar sendo feito naquele momento, naquela época e tal? Ou nas categorias de base, então eu sempre questionava muito essa situação internamente e a partir do momento em que eu deixei de ser atleta, eu passei a estudar, a tentar entender um pouco mais isso. E a fisiologia foi a minha primeira pós-graduação, exatamente porque eu queria entender como funcionava, né? A fisiologia é o estudo do funcionamento dos sistemas, e no caso da fisiologia do exercício, é o estudo do funcionamento dos sistemas em atividade ou em situações especiais, porque a gente pode colocar também aqui como funciona o seu organismo embaixo da água, com pressão, ou como funciona o seu organismo na altitude. Então, é a fisiologia nesse sentido. Isso me apaixonou. Eu queria entender como as coisas funcionavam. Nessa eu acabei entrando na Companhia Atlética como estagiário de esportes. Tá. E aí, lá conheci muitas pessoas realmente muito legais. Eles tinham ali uma área de treinamento, um programa de estágio que estava iniciando. E aí, na hora que eles falaram, não, olha, a gente vai fazer o esporte com metade adulto, metade criança. Então, eu acabava pegando tanto as crianças que estavam iniciando, quanto os adultos que estavam fazendo outras atividades. No final, naquele momento, a corrida entrou na minha vida. Porque, como estagiário, a gente levou, a Companhia Atlética como rede, levou 1.000 alunos para a maratona de revezamento do Pão de Açúcar, e das diversas unidades que tinham naquela época, não lembro mais quantas, a nossa unidade levou mais de 460 pessoas. Então foi muito legal, eu falei, nossa, esse negócio de corrida, e aí eu participei da minha primeira corrida de rua como estagiário lá e tal, e comecei a gostar desse negócio. A companhia ela tinha uma característica física, a unidade ali da Kansas, que a sala de cardio era separada da sala de musculação. Então havia uma equipe de treinamento cardiovascular e uma equipe de musculação. Ainda que fosse no mesmo departamento, mas eu falava, nossa, é muito legal essa parte cardio. E aí, ao me formar, eu fui contratado para ser avaliador físico, para trabalhar com criança, mas especialmente também para ser professor da equipe de treinamento cardiovascular. Então, ali a gente prescrevia os treinos nos ergômetros, ou treino de rua e tal. Então, ao invés de eu focar na musculação inicialmente, que é, né, uma das... Sim, geralmente a pessoa pensa na academia, já pensa já pensa na musculação, né? Exato. E eu já gostava mesmo dessa parte cardio. Ainda que depois, com o tempo, eu tenha percebido o quanto a musculação faz parte da corrida, do esporte e de outros aspectos. Nesse momento, aí eu fui contratado para fazer parte da equipe cardio. E logo depois a gente foi convidado num programa da DM9, antiga não, porque agora ela voltou. A DM9DDB, a agência, né, o Sérgio Valente, ele, junto com a Companhia Atlética, decidiram criar um programa de treinamento para os sedentários que eram colaboradores da agência. Aí, voltando a uma convidada, Patrícia Muratoni, que teve aqui também, a Paty, né, do YouTube, ela comentou desse programa. Muito legal. Exato. Foi aí que aí as coisas foram embicando para que eu fosse de fato treinador, né? Então foi um programa muito legal, esse óbvio que com as devidas ressalvas aqui, porque eu também já não lembro de tudo, mas foi muito legal porque era um programa no qual havia uma parceria entre a Companhia Atlética e a DM9DDB. Os participantes, eles iriam, o quanto eles perdessem de peso, eles iriam doar aquilo
para instituições e tal. Então era uma ideia para que as pessoas conseguissem cuidar da saúde, e aquilo que eles por acaso perdessem de peso, eles iriam ia ser doado. E tinha umas premiações e tal, mas o programa ele consistia no treinamento dentro da companhia atlética, mas também um treinamento cardio realizado no Parque do Ibirapuera. O primeiro dia desse programa foi até no meu aniversário, já não lembro mais o ano, e a gente começou de fato com aulas no parque. Então foi a minha primeira aula de corrida no Parque do Ibirapuera. E ali no final das contas eu comecei a enveredar mesmo pro lado da corrida, porque o programa era um programa que tinha início e fim. Ele iria de fevereiro até setembro, que era acho que o aniversário da agência. E aí, por alguma razão, ali a galera gostou muito, foi realmente um sucesso. Os participantes pediram para o Sérgio Valente, para o presidente, né, da DM9 na época, não, olha, vamos continuar e tal, queremos continuar. Os detalhes internos são deles, né? Sim. Eu não sei tudo. Mas foi muito legal. E aí, daquele momento em diante, eu comecei a ser, de fato, treinador de corrida. E ali eu fundei a Quark, numa conversa com o Gary Schultz, que era um dos donos da companhia atlética, o diretor ali da unidade de Kansas. Ele falou, pô, se você gostou tanto, por que você não abre uma empresa também, né? E eu falei, é isso. E aí, nessa nasceu a Quark Sports, dentro da companhia atlética. Nossa! E eu passei a ser treinador de fato. Há quantos anos tem a Quark? Isso daí aconteceu em 2008, mas aquele começo foi muito conturbado, né? O profissional de educação física, ele tem muitas funções. Eu sempre falo que a gente troca muito o chapéu. Então, tem o personal, tem o professor, tem ali o início do empreendedor. Então, a Quark começou, ela foi fundada em 2008, mas de fato a gente começou a fazer com que ela funcionasse em 2010. Ainda que a gente tivesse já um cliente. A Quark tem esse ano 15 anos. Que legal. E hoje a Quark, qual é o tamanho dela? Quantos alunos vocês têm? A Quark ela tem 260 alunos aproximadamente. Mas a maioria é São Paulo. São Paulo, isso. E o que eu acho muito legal de mencionar é que a Quark, ela a gente, óbvio, tinha a gente tinha um modelo de trabalho até a pandemia, e a pandemia transformou muita coisa, né? Então a Quark hoje em dia é classificada como, de acordo com alguns analistas de mercado, vamos dizer assim, ela é uma assessoria esportiva média, porque a gente tem realmente aquelas que são maiores, aquelas que são, vamos chamar assim, parrudas, né? Os meus colegas me entendam bem. E tem uma pulverização muito grande naqueles que têm abaixo de 50. Então, a Quark é classificada como uma assessoria média, mas já tem bastante tempo de mercado. Temos... Sim, super consolidada, né? Isso. Tem empresas que nos apoiam, que nos patrocinam. Por exemplo, a nossa parceria com a ASICS, por exemplo, já vem desde 2011, né? Então, a gente fica muito feliz porque uma marca desse tamanho não iria acreditar no nosso trabalho simplesmente porque ficamos amigos, né? Mas tem uma consistência, né, João? Você tem uma história aí, eu acho que esse lance, foi uma coisa construída, né? Você construiu lá desde da sua alma de atleta, daí tipo, porra, quero entender de treinamento, porque eu quero trabalhar com isso, e aí isso te traz um lastro, né? Te traz um repertório bom para você entregar o que a gente espera de um bom profissional, né? E acho que isso tudo gera confiança, né? Para uma marca estar aí há tanto tempo, para os alunos que confiam também no seu trabalho. E aí isso de fato, para quem está do lado de cá, é importante, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Eu só não queria deixar de citar, obviamente, as pessoas que estiveram ali no começo comigo, porque, por exemplo, o Rodrigo Kimura, professor também que fundou a Quark comigo, hoje em dia ele continua trabalhando com corrida, mas ele tem uma equipe que chama Beer Crew, porque ele, além disso, é beer sommelier. Nossa. E juntou a corrida com o grupo, com a experimentação de cerveja gourmet e tal, então ficou muito legal. Então ele tem um grupo ali que se encontra rotineiramente aos sábados, eles fazem a corrida e a experimentação. Então ele não está mais na Quark, mas éramos sócios que permaneceram e permanecemos amigos, então
Isso foi muito legal. E aí teve o Anderson Silva, o Caveira também, que nos ajudou muito. Nossa, hoje em dia, sério? treinador da BR. É. Ele é demais. Quantas vezes, né, Anderson? A gente não ficou de madrugada montando tenda e carregando Nossa, e a coisas, BR muito tá legal. muito grande, né? Eles cresceram muito, assim, E é um trabalho, a ASICS também, patrocinadora deles hoje em dia, então eu acabei me aproximando um pouco, até pelo Anderson, né, e tal, não é uma coisa de dia a dia, mas eu vejo muito o trabalho deles e acho que, e essa é uma das coisas que você mencionou, eu queria pegar o gancho, esse lastro, né, esse tempo em que nós estamos no mercado, é óbvio que não é só de experiência prática, mas a experiência técnica faz toda a diferença e isso as pessoas acabam encontrando muito na BR, né? Porque tem os profissionais ali também têm muito tempo de mercado, não sei quanto tempo a BR tem de mercado especificamente, mas os profissionais que lá estão têm bastante, que são os heads lá, tem bastante tempo de mercado e também tem uma qualificação técnica excelente. Aí você vai criando ali, isso é fórmula de sucesso, com certeza. Sim, a gente, quando o Daniel Krutman esteve aqui, a gente estava falando que pós-pandemia teve um boom muito grande de provas novas e até de assessorias, mas que não duraram, porque as pessoas menosprezam muitas vezes o trabalho que é prestar esse serviço, né, João? E a gente sabe que não é planilhar, é outro lugar, é se relacionar, é entender o atleta, é entender essa entrega toda, né? E aí eu sinto que quando a gente olha, porque como a gente tem muita opção de assessoria, hoje a gente olha e fala, e não é só mais uma. Quando você vê a BR desse tamanho, a Quark desse tamanho, você fala, porra, que legal, porque tem pessoas com um bom repertório ali para atender, né? Isso é muito legal também de mencionar, porque assim, ainda que eu, particularmente, eu gosto muito da área técnica, né? Como eu falei anteriormente, então eu acho que isso para mim é sempre o mais importante. Quando a gente pensa em prescrever treinamento, nossa, só nesse ponto aqui a gente poderia falar um monte de coisas, ia ser um outro podcast, mas o ponto é, quando a gente pensa em prescrever treinamento, a gente vai nós precisamos tirar um pouco daquela carga de ex-atleta, e veja, eu não fui profissional, mas já que, né, ficou assim, mas também fui atleta, pelo menos nas categorias de base, mas também tem muitos treinadores que foram atletas e coisas nesse sentido, mas eles podem falar, assim como eu, que a ideia é a nossa experiência como treinador, como atletas, ela é a cereja do bolo, ela é o tempero no final das contas. Porque a massa, o grosso, a estruturação é feita pela experiência teórica. Então a gente precisa ter o desenvolvimento, o estudo, a dedicação nessa parte teórica para que a gente consiga atender diversas pessoas. Então quando a gente pensa num ex-atleta que se tornou treinador, ele não pode prescrever treinamento se baseando apenas na experiência dele como atleta. Ele, para poder atender diversas pessoas ou diferentes tipos de pessoa, a gente precisa ter essa fundamentação teórica que muitas vezes falta, né, na minha área, que muitas vezes me coloco aqui dentro, né, do profissional de educação física, muitas vezes a gente acaba não conseguindo contemplar tanto essa questão do estudo e tem que ser exatamente, o sentido tem que ser o oposto. A gente precisa se dedicar cada vez mais à parte do estudo, até porque nesse fenômeno, já estou aqui misturando os assuntos, mas nesse fenômeno dos influenciadores, eles no final das contas, talvez eles não sejam as pessoas responsáveis por criar a mensagem técnica, mas eles podem levar a mensagem. Sim. E a gente precisa se aproveitar desse movimento, dessa questão de redes sociais para levar uma mensagem técnica construtiva. E o que acontece muitas vezes são as pessoas baseadas ali num treinamento pífio ou em experimentação particular e tal, e isso não nos permite, como é a BR, como é a Quark e diversas outras assessorias por aí, atender individualmente pessoas com diferentes características. E você Sim. só faz isso com embasamento técnico. Sem dúvida. E, João, agora falando um pouquinho do seu papel aqui na Keep Running e os desafios, né, que a gente tem aí com treinamento de força, eu acho que tem alguns desafios, mas o principal que eu vejo, que daí, voltando um pouquinho da sua fala lá, que você falou, eu estava lá na academia, gostei da parte do cardio, mas depois que você veio entender a importância da musculação
seja para qualquer esporte, né? A gente sabe que o jogador de futebol, o nadador, todos esses têm como base o fortalecimento, o treino de força. E aí, aqui na Keep, a gente tem, na Keep Running, tem toda essa preocupação, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, de entregar um serviço de treinamento de força bem específico para os corredores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho primeiro do método, né, que é o VBT, que você falou, e aí e também de como que você enxerga qual essa metodologia, os seus desafios aqui dentro. Legal, acho que primeiro vamos considerar que a musculação ela é importante para todas as pessoas, são pouquíssimas as patologias ou as limitações para que as pessoas não façam musculação. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde vem cada vez mais mostrando, e pelo menos nos 2 últimos reports, vou chamar assim, eles mencionam a necessidade do treinamento de força dentro de um programa de atividades físicas. Antes, o foco era muito na questão cardiovascular. Não, se movimente pelo menos 30 minutos 3 vezes por semana e tal, que é um enfoque muito da atividade cardiovascular, que com toda certeza é importante também, mas a gente sabe que a musculação ela traz benefícios, inclusive do ponto de vista cardiovascular, para a população, para o praticante. Óbvio que precisa ter uma prescrição bem feita, né? Considerando também questões individuais. Mas no final das contas, quando a gente pensa na longevidade, ou seja, na qualidade de vida já na melhor idade, já em idades um pouco mais avançadas, o que vai fazer diferença para a autonomia, para a qualidade de vida daquele indivíduo, é o quanto ele conseguiu manter de massa muscular. É o quanto ele consegue gerar de força para as atividades da vida diária. Então a musculação ela é fundamental para todas as pessoas. A gente até brinca, olha, qual que seria o esporte que você escolheria se fosse só do ponto de vista de saúde? Olha, primeiro o que você mais gosta, pronto, porque o importante é você... dá para você fazer, Exato, né? É o que você vai conseguir estar dentro de um programa de atividade física. Mas a segunda coisa é o quanto... mas o segundo, com toda certeza, é uma atividade de força, porque é a atividade de força que vai fazer diferença ao longo do tempo, o quanto você consegue manter de força. E a musculação é uma das, talvez a principal atividade de força que a gente conheça, tem outras, mas é aquela mais importante. E aqui na Keep, quando a gente traz a musculação dentro dos outros serviços que a gente oferece aqui, mas quando a gente pensa no treinamento de força voltado para o corredor, a gente entende que o treinamento de força ele não tem que ser o mesmo que se faz em academias tradicionais. E aqui não é uma crítica, aqui é uma observação. Porque nas academias tradicionais, normalmente nós encontramos prescrições voltadas para a hipertrofia. A hipertrofia, o aumento de massa muscular, ela tem um modelo de prescrição que tem um gasto calórico alto, mas que pressupõe a necessidade de movimentação de cargas com uma determinada intensidade que vai... de alguma maneira danificar ou desarranjar as fibras musculares. Hoje já se sabe que não é somente a partir dessas microlesões que se promove a hipertrofia, mas o modelo hipertrófico de treinamento ele tem muito dessa ir até o limite e coisas assim. Então, essa não é a principal... esse não é o principal modelo quando a gente pensa em treinamento de força para o esporte. Pelo contrário, quando a gente pensa no esporte, a gente inicialmente tem que entender a necessidade de aplicar velocidade ao movimento. Então, quando você aplica velocidade sempre com a maior intenção de velocidade possível, você está recrutando muitas fibras também, fibras de grande volume, fibras de tamanho, né? Estou falando do ponto de vista morfológico. Então, elas têm uma magnitude de carga muito grande. O que eu quero dizer com isso? É que quando você faz um movimento com alta velocidade, você está recrutando bastante fibra, vamos chamar assim. Sim. E recrutar muitas fibras faz parte do esporte. Então, o esporte é feito com grande movimento.
Aqui na equipe, a gente tem como principal questão, a gente tem duas principais vertentes. A primeira é que a gente precisa trabalhar a força máxima. Por quê? A gente precisa aumentar o número de recrutamento de fibras para que as pessoas tenham a possibilidade de fazer frente àquilo que a corrida pede. Vou dar um exemplo bem objetivo. Se você corre 10 km, não, vamos pegar menos. Se você corre 5 e você quer dobrar para 10, isso a gente pode pensar de 21 para 42 e várias outras, né? Você tem uma força máxima X. Certo. Você precisa fazer com que essa força máxima, essa capacidade do músculo de promover trabalho, faça frente a esse aumento de carga que é dobrar a distância que você corre. Mas vamos pegar um outro modelo. Eu quero melhorar a velocidade com a qual eu corro 10 km. Legal, o seu músculo precisa fazer mais esforço para você diminuir o seu tempo de conclusão. Então ele precisa ter um recrutamento de fibras eficiente, precisa aumentar a capacidade de produzir força, tanto para prevenir lesões, e aqui, veja, quando a gente pensa em prevenir lesão é muito amplo, a gente está falando uma situação muito ampla, mas aumentar a força é uma das coisas que de fato pode ajudar na prevenção de lesão, mesmo sendo uma situação multifatorial, né? E por outro lado, aqui na equipe também a gente trabalha com a velocidade de movimento, e aí você mencionou o VBT, o VBT ele não é uma metodologia, mas é uma maneira de você executar movimentos. Certo. E aqui, na equipe, a gente procura fazer com que os movimentos sejam controlados, sejam sempre executados na maior velocidade possível. E a gente usa equipamentos para poder controlar essa velocidade ou a potência que está sendo gerada. Então, a gente não usa apenas, por exemplo, encoders que são equipamentos que se ligam à barra e aumentam, e você mede a velocidade de execução. Mas a gente também pode usar, por exemplo, uma plataforma de contato, que é o que muitas vezes aparece no nosso Instagram, nas nossas redes, que a gente está medindo ali a potência. Então vamos pegar o Shima que salta lá com um monte de peso. Aqui a gente está medindo a velocidade necessariamente dele? Não, a gente está medindo o quanto ele produz de potência a partir da observação do salto vertical. Então, aqui na equipe, a gente procura, trabalhar com força máxima, 2, tentar acelerar o movimento, porque esse trabalho de potência, ele mexe com economia de corrida, ele mexe com a possibilidade de você desenvolver aquela mesma atividade gastando menos energia. Então, ela está muito relacionada com essa situação que a gente fala de economia de movimento. Então, força máxima na prevenção de lesão, recrutamento de fibra, e 2, a velocidade, que pode ser o VBT, que é uma das coisas que a gente usa aqui, para poder mensurar e trazer mais possibilidade de economia de movimento para as pessoas. Acho que eu respondi a pergunta. Respondeu. É que eu começo a viajar, né? Começo a falar um monte de coisa. Mas é assim, agora eu vou falar como corredora algumas coisas que eu ouço e algumas dores minhas, tá? Por exemplo, eu sou uma mulher 40 a mais, né? Então a gente tem aí... Não parece, Cris. Obrigada, gente. Então o que acontece? A gente tem aí uma preocupação de perda de massa muscular real, certo? Porque, né, é normal a mulher depois de uma idade além de ter dificuldade de ganhar massa, eu falo que meu músculo sai no banho, Ju. Eu vou treinar, vou tomar banho, depois do treino o músculo vai embora. E aí hoje... No meu treinamento, aí o meu treinador, ele obviamente eu tenho lá um plano, né, de provas, assim como os seus alunos devem ter, tenho as provas alvos, provas que não são alvos, são provas sociais aí, que a gente às vezes precisa ir ou não, e tal. Mas aí dentro dessa programação até anual, né, porque você vai mudando o estímulo do treino de força, sei lá, quando você tá mais tranquilo na corrida, você vai ter mais hipertrofia, porque daí é a hora de você ganhar massa muscular, aí depois agora a gente precisa focar em outro estímulo. Cara, mas eu sinto sabe aquele cabo de guerra, assim, ou aquele enxugando gelo? Às vezes você fala, caramba, você vai fazer as bioimpedâncias, eu quase tô batendo em todas, inclusive, não quero mais fazer. E aí tem um outro lance, que daí não eu de fato sou disciplinada em termos de eu não negligencio aí o fortalecimento, mas a gente vê muitos corredores pulando treino de musculação, né?
E aí, esse assunto eu acho delicado, porque a gente tem um pouco... E aquele biotipo, né? Magrinho, rápido, não preciso disso, não quero. E aí, cara, aí não pensando na saúde, pensando até na antilesão e tudo isso, como que você lida? Porque estamos aqui falando de uma super oportunidade, digamos assim. Eu acho que é um espaço que você consegue, poxa, ter alguém olhando tão cuidadosamente para um corredor e falando, cara, eu tô te dando aqui um fortalecimento específico, e aí a gente tem que olhar para aquilo e falar, cara, eu vou ficar melhor porque eu vou treinar desse jeito, mas também a gente tem aquele cara que tem dificuldade de enxergar que ele precisa do fortalecimento, né? Então, enfim, é um sentimento meio confuso, assim, para quem tá do lado de cá, né? Nossa, Cris, você falou algumas coisas e várias vieram na minha mente aqui, porque a gente poderia eu poderia responder essa questão de várias maneiras. E o ponto principal é que o mais importante para o corredor é correr. Se ele gosta ou não é uma outra questão, mas normalmente, ou pelo menos a gente parte do princípio de que o corredor gosta de correr. Sim. E aí a gente vê muito da dificuldade que o corredor tem de praticar uma modalidade, primeiro, no ambiente indoor, que nada tem a ver do ponto de vista de prescrição com a corrida, que é a musculação. E além disso, muitas vezes, aquele mesmo modelo hipertrófico da academia, ele tende a impedir o corredor de desenvolver o treino dele como ele gostaria. Então, o cara vai lá... E veja, não é uma crítica aos professores, aos profissionais que estão nas academias, porque eu também... como coordenador e head lá da SET, a gente faz muito isso, a gente atende pessoas com diferentes objetivos. Mas o modelo da academia é normalmente a prescrição da hipertrofia, para definição muscular, para ganho de massa, uma série de coisas, para perda de gordura. Então a hipertrofia acaba sendo resposta para muitas dessas coisas, e isso não está errado. Uhum. Acontece que quando a gente pensa na corrida ou no esporte em geral, o treino de força ele precisa ser encarado como auxiliar. Ele não é o treino principal, ele é o treino que vai, a partir dele, conseguir gerar algumas coisas na nossa modalidade principal, no caso a corrida, que tem que ser benéficas para essa atividade. Então a gente não pode fazer com que o cara esteja estourado do treino de musculação e chegue na corrida sem conseguir fazer. Óbvio que num primeiro momento, especialmente aquelas pessoas que não treinam regularmente, não fazem regularmente o treino de força, ou para algumas outras situações, esse dolorimento pós-treino, essa dor tardia pós-treino, ela aparece. Mas isso tende a passar, tende a diminuir, tem que diminuir, porque o importante do treinamento de força não é necessariamente chegar à fadiga. Óbvio, eu tô aqui de novo, esse recorte pensando no treino de corrida, né? Para o corredor. Então a gente não precisa levar a fadiga, a gente precisa fazer com que o cara tenha uma adaptação neuromuscular muito positiva. Para isso, a ideia da força máxima, que não tende a promover muita microlesão ou esse dolorimento. É um treino que depende muito desse fator neuromuscular. Por outro lado, quando a gente pensa em velocidade de execução, isso também ajuda a não ter aquele dano muscular tão grande, porque aqui a gente consegue controlar a fadiga que está sendo aplicada. Imagina assim, se uma pessoa que não gosta muito de correr, de fazer a musculação. Mas ela tem a oportunidade de estar num lugar em que ela vai frequentar uma quantidade de vezes menor do que a musculação tradicional. E que este treino não vai trazer aquele dolorimento ou aquela fadiga que a musculação tradicional promove normalmente ou acaba gerando normalmente. E que nesse lugar a gente tem a possibilidade de controlar essas variáveis individuais, ou seja, de acordo com o ciclo dele, olha, o treinador de corrida principal, olha, a corrida é num mês X, a gente então precisa trabalhar pensando na melhora de desempenho até esse mês, então eu vou ondular essa carga para que tenha momentos mais fortes, momentos mais fracos ao longo do período, mas sempre treinando de fato o que precisa ser feito, ou seja, aumentando a força e aumentando a potência.
E a gente aqui, como mede essas informações, como a gente mede, sei lá, a altura do salto como um fator de neuroprontidão, ou seja, a pessoa está cansada ou não está, o treino está trazendo resultado ou não. A gente mede a velocidade de execução, então a gente sabe que para aquela carga a pessoa tem uma velocidade mais ou menos parecida de execução. Se caiu, ou seja, não é, talvez seja o momento de tirar um pouco a carga tanto da musculação ou da corrida ou só de um deles, a gente mantendo essa comunicação com o treinador, e é uma coisa que a gente faz aqui na equipe, a gente tem a chance de fazer com que as pessoas estejam, obtenham o benefício que a musculação pode oferecer para a corrida e fazendo com que a corrida fique livre dessas sobrecargas negativas que a musculação tradicional impõe, né? Impõe, tá. Essa é a verdade. Mas o cara que negligencia o fortalecimento, o que você, assim... Qual o recado que você dá para essas pessoas? Fala assim, meu querido, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Acho que o principal recado se divide em duas coisas. A primeira, se você é bom sem fazer a musculação, você poderia ser muito melhor fazendo a musculação. E o segundo é, você não precisa fazer a musculação que vai necessariamente adicionar peso ao seu corpo com mais massa muscular, porque a gente pode modular isso, e nem vai ser necessariamente aquela musculação que vai trazer a fadiga que te impede de correr da maneira como você gostaria de desenvolver a atividade principal. E tudo isso num modelo que é muito mais divertido, dinâmico do que aquela simples musculação tradicional. Ali você está sendo desafiado o tempo inteiro. Quando você vê os seus números de potência e você está ali fazendo um salto, ou você está numa outra... Isso é muito legal mencionar. Numa outra situação, porque não é só potência, não é só salto, mas se aquele corredor ele apresenta, por exemplo, a deficiência de controle motor, ou apresenta a necessidade de fortalecimento específico, vamos dizer, vai do canto posterolateral, glúteo médio, para resumir. Ou aquele corredor tem uma lesão X, ou seja, a gente não vai só colocar as pessoas para saltar, não, a gente vai olhar para as questões individuais. Como que a cadência da pessoa é maior ou menor? Então, a maneira de observar esse corredor, as características individuais são aqui testadas, são aqui controladas, avaliadas, acompanhadas, para que a gente tenha a chance de colocar sempre desafios novos, sempre mostrar para a pessoa o desenvolvimento que existe a cada ciclo ou a cada sessão. Isso é muito legal. Então, resumindo, você pode ser melhor com a musculação e a musculação não precisa ser aquela que você conhece. Pode ser uma musculação muito mais divertida, desafiadora e que traz componentes melhores para a sua corrida do que ela tradicionalmente faz. Nossa, perfeito. Ô, João, a gente está caminhando... Você vê como passa rápido? Passa tá muito caminhando rápido, pro fim né? do Se papo aqui falar, já. E assim, agora pensando um pouco... na perspectiva de futuro, porque assim, a gente tá num momento muito legal da corrida, eu acho legal, tem muita gente que acha ruim, que tá muito cheio, que não sei o quê, eu acho muito sensacional, como eu sou uma entusiasta, além de corredora, super amadora, mas entusiasta do assunto, eu adoro ver que tem mais gente chegando, eu acho que quanto mais gente melhor, eu acho que o bolo cresce e todo mundo ganha. Mas você olhando pro futuro, quais as tendências em termos de treinamento que você acha? A gente hoje tem muita tecnologia à nossa disposição, mas você, como profissional da área, o que você enxerga aí como tendência? Acho que quando a gente pensa no tecnicamente falando, eu acho que a maneira como a gente aborda questões relacionadas ao treino de força e coisas que de fato podem transferir, como eu vou dizer... coisas que podem adicionar elementos de maneira positiva à atividade principal. Então, vou dar um exemplo aqui. Será que o educativo de corrida, ele de fato traz elementos, ele transfere coisas positivas para a corrida quando esta está sendo realizada? E quando eu faço essa observação será que o modelo de educativos de corrida que nós normalmente utilizamos, de fato podem fazer diferença na corrida de um amador? Porque quando a gente pensa no atleta profissional, certeza, porque ele tem muito tempo para poder desenvolver e tal. Se ele angular o braço 2 graus a menos, ele vai ganhar X tempo por volta. Legal, então um atleta profissional faz sentido. Mas será que o atleta amador ele não precisaria, no final das contas,
melhorar a capacidade dele de força para ele conseguir correr do jeito que ele é, né? Ou seja, ele começou correndo lá com 2 anos de idade. Aquele modelo de corrida é daquele jeito. Então, será que a gente precisa transformar aquilo tudo com educativo e uma série de outras coisas e tal? Ou a gente precisa fortalecer para ele ter aquele jeito dele de correr que ele aprendeu e que já está bem solidificado na mente dele ali nas outras questões? Para que ele consiga fazer isso com qualidade. Então, não estou dizendo que tem que ser de um jeito ou de outro, mas eu acho que a gente precisa tirar esse foco. Então, o ponto é, quais são as atividades que realmente podem agregar à atividade principal? Esse é um ponto. E outro, a tecnologia, que é uma coisa que a gente faz aqui na equipe. O VBT em si não é uma coisa nova, mas eu acho que o elemento novo é que nós podemos utilizar da tecnologia para poder medir isso de uma maneira que não poderia ser feita há décadas atrás. Então, quando a gente tem hoje em dia um encoder linear ou até às vezes o celular que consegue medir a altura do salto através do deslocamento, por exemplo, ou do tempo de voo, ou ele pode observar ali os frames, a quantidade de frames em que ele está fora, ou seja, ele traz informações na palma da mão. Então, a gente usando a tecnologia, a gente pode prescrever atividades de maneira mais adequada ou de maneira até mais desafiadora. E aí, acho que o outro ponto é esse, fazer com que as atividades físicas no geral contemplem as pessoas, não porque precisa ser a corrida, ou porque precisa ser a musculação, ou porque precisa ser a natação, né? Como nossos pais, nossos avós dizem, não, o melhor esporte é a natação. Não que não seja um excelente esporte, com certeza, mas o que de fato faz diferença é a modalidade que a pessoa gosta. Então, trazer elementos lúdicos ou de gamificação, eu acho que é sempre uma coisa importante. E também não deixa de ser uma coisa que a gente contempla aqui na equipe, porque o cara está sempre sendo desafiado a melhorar o tempo, a melhorar a altura do salto, a melhorar o peso que ele utiliza e coisas nesse sentido. Então, é muito legal, sem esquecer a parte técnica, né? Sem dúvida. A parte técnica, nunca deixar de lado. Fundamental. E chegou agora o nosso momento Keep Running, Joel. O nosso momento Keep Running é um momento... É engraçado que agora estão me perguntando aí pela rua qual é o meu momento Keep Running, de tanto que eu pergunto, sabe, Joel? Mas o momento Keep Running é um momento da sua vida. Pode ser dentro do esporte, pode ser na vida pessoal, pode ser na profissional, que você achar onde você pensou aí em desistir ou estava num grande desafio, mas você Keep Running. A gente poderia falar várias coisas, né? Mas acho que mais coerente seria eu falar de uma parte do esporte, né? Eu acho que um momento mais ligado ao esporte. E eu acho que foi exatamente esse momento em que eu percebi que ainda, e modéstia à parte, mas de novo fazendo a ressalva de que faz muito tempo isso, até brinco com os amigos, como faz muito tempo eu posso dizer que eu era um bom goleiro, que eu realmente fiz diferença. Mas o ponto é que quando eu percebi que eu não poderia mais seguir a carreira de atleta, porque havia uma limitação, ainda que eu fosse bom, 1,80 m para goleiros no geral é baixo, né? Então eu não tinha aquela possibilidade de seguir na carreira que eu tanto sonhei, porque realmente eu fiquei baixo e também por outras coisas que aconteceram na época e tal. Mas no momento em que eu realmente precisei desistir do esporte como atleta, em que eu falei, nossa... Meu pai tinha uma gráfica e eu, antes de entrar na educação física, falei, mãe, eu vou fazer então administração e tal, vou cuidar da gráfica, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Ela falou, mas peraí, você sempre sonhou, você sempre quis fazer educação física, estar ligado ao esporte, por que você vai abandonar isso agora? Não, vai fazer o que você... E veja, uma mãe, naquela época, falando pro filho ser professor de educação física. Fala, nossa, que milagre, né? Pois é, um milagre. Mas obrigado, mãe, por ter me apoiado nisso. Eu acho que esse foi um momento que não vou dizer... keep running no sentido de, putz, eu larguei, precisei deixar o esporte como atleta, mas vou continuar ligado ao esporte, porque faz parte da minha vida, e se não vai ser como atleta, então vai ser treinando pessoas e contribuindo com o treinamento e com a qualidade de vida das pessoas. Acho que esse foi o ponto da virada ali. Que legal. E, João, agora para encerrar, se você pudesse... A gente está com muito entrante aí na corrida, né? E aí, se eu pudesse deixar uma dica de ouro, assim, para quem está começando, chegando nesse mundo agora,
com muita informação e nem sempre as informações muito boas, né? Tem as boas, verdade, tem as não tão tem boas. as boas. Qual a informação boa que você deixaria para essa pessoa que está chegando agora? Eu vou usar uma meio clichê. Uma meio... Porque, assim, eu acho que a grande verdade na corrida... Tinha um slogan, ou alguma coisa que eu achava... que a ASICS usou por um tempo, eu nem sei se usa mais, mas eu acho fantástica para tudo na vida, mas na corrida é fundamental. É win the long run. A questão não está naquele treino, a questão não está em eu acabei de correr, já quero fazer a minha primeira maratona. Não, a questão está no quanto você consegue aderir ao esporte, curtir a jornada, fazer com que a sua jornada nele seja uma coisa que vai sendo construída aos poucos, porque o grande tesão da corrida é esse. O grande barato, né? A verdade é essa, você vai construindo, e corrida é lastro. Corrida não é a primeira, ainda que os recordistas... Vamos pegar o recorde mundial atual, né? Ele foi feito por uma pessoa que já não está mais entre nós, mas que não tinha um grande lastro na maratona. Ele não tinha feito, sei lá, 30 maratonas antes de bater o recorde mundial. Mas essa, ainda que seja uma tendência, a gente não está falando de atletas de alto rendimento, a gente está falando das pessoas que estão começando no esporte. E eu acho que para essas pessoas o mais importante é curta cada quilômetro. Você não precisa já fazer os 42. Não, vamos começar com 5 e depois... Às vezes nem precisa dos 42, nem precisa dos 42, isso. É isso. Mas foi o que você falou, é para se manter mais tempo no esporte, você tem que curtir o dia a dia, senão... E o fato é que, assim, as lesões na corrida, elas estão muito associadas à carga, né? Então, se você impõe carga de maneira abrupta, você sobe essa carga, você corria nada, de repente você está correndo 15... A probabilidade de ter uma lesão é muito grande. Aí você se frustrar e se afastar e tal. Mas é muito legal esse lance da corrida, João, porque eu também aprendi a lidar com frustração, que eu acho que é um ponto importante, mas não só na corrida como fora dela. Mas para mim o melhor exemplo foi semana passada, eu comecei segunda-feira com um treino muito ruim, que eu nem terminei ele direito. Aí foi uma semana toda desencaixada, sabe? Assim, aí hoje eu fiz um treinaço, falei, ai, que bom que é começar a semana assim. Mas eu aprendi a não me frustrar mais com o treino ruim. Ele faz parte do jogo, né? O dia que você não tá tão bem, seja lá por qual motivo, porque às vezes a gente nunca vai saber o motivo. Você pode ter sido sono, pode ter sido só um treino ruim mesmo, pode ter sido um monte de coisas, né? E aí você olhar para aquilo e falar... mas eu vim aqui e dei o que eu podia dar, dei o meu melhor, né? E aí você vai... E daqui a pouco vai vir um treino bom, é isso. A gente tem que... a vida não é só de treino ruim, né? A gente tem... E aí eu aprendi a lidar com isso, porque antes eu não sabia lidar. Eu nunca abandonei treino, essas coisas, mas eu não sabia lidar com... não acredito, como assim? Eu fiz um treino bom outro dia, agora dou um treino ruim. Aí agora não, agora eu falo, gente, tudo bem, é só um dia de treino ruim. Isso não me faz uma corredora melhor ou pior, enfim. Eu acho que ainda que a gente precise, de fato, olhar aquilo que nos levou ao dia ruim, sim. Muito difícil, né? Como você falou, muito difícil a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas como treinador, a gente tem que olhar aquilo como um aprendizado. Ou seja, será que melhor a gente ter feito uma alimentação diferente? Ou será que melhor ter dormido diferente? Ou seja, todas essas possibilidades que quem corre já sabe. Mas a grande questão é que a gente não tem como controlar, né? Não. Às vezes acontece. Não. E aí, Cris, vou pegar a sua fala aqui. Quanto será que, por exemplo, a corrida não contribuiu para, diante desses desafios que ela te colocou, para enfrentar dias ruins, para enfrentar coisas ruins, quanto de resiliência ou quanto de treinamento mental a corrida você, maratonista e tudo mais, quantas vezes você precisou lidar com esses dias ruins, quanto disso te ensinou para a vida, né? Sem o quanto dúvida. e é por isso que eu falo, é a ideia do win the long run, não é aquele dia curto, aquele momento, aquela fase aguda, né, que a gente chama. Mas é o somatório, ou seja, é o lastro, é o quanto você vai construindo. E como a corrida ela tem tantas lições, tantas coisas legais, tantas questões desafiadoras, subjetivas, mas também ela é muito objetiva. É você, uma distância, um cronômetro. É muito simples ao mesmo tempo. Então, tem quantas são as lições, quantas são as aventuras,
as delícias, né, a serem descobertas dentro da corrida. Então aproveita a jornada, não é logo, não sai correndo assim não, pode ir com calma. É verdade, sem dúvida. João, muito obrigada, adorei o papo. Para o pessoal que quer saber mais sobre o treinamento de força da Keep, temos o perfil, né? Isso, tem o Keep Running Vila Mariana, @ né, Keep Running Vila Mariana. Eu acho que ali a gente está desenvolvendo esse trabalho presencialmente aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Então, fica o convite aí para todo mundo que quiser experimentar. Vem aqui, conversa na recepção, fala no nosso Instagram ou no próprio WhatsApp para marcar uma aula experimental. Eu tenho certeza que a partir do momento em que a pessoa experimentar esse modelo de treino, essa maneira de abordar o treinamento, ela vai encontrar ali os desafios e as coisas que são legais para ela perceber o quanto o treinamento de força tem a contribuir com o mais importante, que é a corrida de cada um. Sem dúvida. Obrigada, João. Valeu, Obrigado adorei você. O papo. Obrigado você, de verdade, Cris. Foi uma honra, um prazer. Chegou finalmente a minha hora. Pronto, legal. Ai, mas já estava na fila aí. É que tem a fila, né? A gente com certeza ia trazer. Quanta gente legal aí. Muito, né? Fico feliz realmente por ter chegado. Muito legal. E você que ficou até o final, segue a gente, segue o nosso perfil, deixa aí ativada as notificações para quando entrar episódio novo. Toda quinta-feira, às 7 da manhã, tem episódio novo no ar. E deixa seu like, seu comentário e segue a gente no Instagram também, @correaquipodcast. Valeu, gente. Obrigada.